Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, podem se sentar, por favor. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, juntamente com meu companheiro, Dr. Fábio Esperidião, estando com o querido amigo, pastor Flausilino, que o Senhor colocou na nossa rota desde o ano retrasado, quando nós estivemos aqui no Brasil, juntamente com Rita Eumonayer, é o nome dela, é a atual presidente, atual CEO desta organização chamada SAT7, ou SAT7, uma organização que eu tomei conhecimento há alguns anos atrás, e Deus me mostrou que, às vezes, a gente está imaginando as coisas, a gente está indo com a farinha, e Deus já está com o bolo pronto do outro lado. Ele já fez antes da gente ter chegado. De formação, eu sou engenheiro de telecomunicações e presido a Associação Brasileira de Telecomunicações, chamada Aberimest. Eu vou falar rapidamente um pedaço do meu testemunho de vida, para os irmãos entenderem o que aconteceu. Com 11 anos de idade, eu jogando futebol, eu cheguei em casa, minha mãe não estava. Eu liguei o aparelho de televisão, passava um teleevangelista ali na TV, aqui no Brasil, que tem tantos cristãos, tantos pastores, tantas igrejas, e eu, ali pequeno, fui assistir um teleevangelista, que os irmãos mais velhos aí vão se lembrar, chamado Rex Humbard. Não sei se alguém já ouviu falar desse teleevangelista. O irmão é aposentado mesmo, né? E ele falava, e a igreja cantava, e a igreja estava vestida de branco, e eu, trocando de canal, era onde é o SBT. Hoje nem era SBT na época, ainda acho que era TV Tupi. Estou revelando quase que minha idade aqui. E eu parei ali naquele canal de TV e fiquei acompanhando aquele programa daquele homem. E no meio um ambiente muito agradável, um ambiente de igreja, era um televangelista que o ambiente dele de pregação era um ambiente como esse, onde nós estamos, um ambiente de igreja. E ele perguntou assim, se dirigindo ao público que o ouvia, ele perguntou: você que está aí na sua casa, acompanhando este programa de TV, eu quero lhe fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, você tem certeza aí no seu coração de que Deus receberia você juntamente com Ele, para você ficar com Ele para sempre? E eu tinha 11 de idade, e eu pensei comigo, não tenho essa certeza. Já tinha noção dos meus erros, né? Eu falei, não tenho. Ninguém pode dizer uma coisa dessa. E ele perguntou o mesmo para a igreja, ele se dirigiu ao coral, lembro como hoje, assim, os irmãos vestidos todos de branco ali no coral. E vocês, irmãos, se morressem hoje, você tem plena certeza no seu coração de que Deus te receberia? E eles levantaram a mão, eu fiquei indignado com aquilo. Falei, como que alguém pode, visto que a gente erra tanto, ter a certeza de que Deus irá recebê-lo? E ele falou assim, olha, esses irmãos que disseram que têm essa convicção, não é porque eles fizeram alguma coisa boa na vida, não, é porque Deus fez por eles. E ele começou a narrar o plano da salvação, e aquela palavra, ela entrou no meu coração, e meu Deus, que coisa maravilhosa é essa, Deus fez algo por mim, para poder me resgatar e dar essa convicção. E ele disse, é possível para você também, que acompanha este programa, que Ele transforme a sua vida, perdoe os seus pecados, e você é aceito diante dEle, porque Ele fez. Você acredita que Jesus morreu no seu lugar, e os seus pecados, por causa dEle, podem ser perdoados? E eu disse lá, eu acredito, eu creio, eu acredito nisso. Então vamos orar. E ele orou lá, eu na minha casa, com 11 anos de idade, Jesus entrou no meu coração, lá na minha casa. Passou-se cerca de 6 anos e eu nunca fui a uma igreja. Mas o meu coração já não era mais o mesmo. Com 17 anos de idade, um amigo me convida para uma igreja, Assembleia de Deus. Era a época que o pessoal usava cabelo bem grande, a época daqueles cabeludos, né? E eu era um deles. E eu falei para o meu amigo, eu vou, né? Mas aquele dia eu entrei no banheiro, molhei bem o cabelo, para o cabelo ficar menor, mas não tinha como esconder aquela cabeleira toda. Eu entrei na igreja, sentei no fundo, parece que as luzes ficaram sobre mim e todo mundo me olhou. Eu fiquei com muita vergonha ali no canto, e aquela noite o pastor trouxe uma palavra maravilhosa. Foi uma igreja Assembleia de Deus, lá em São Paulo, e eu vim à frente. E desde então eu tenho seguido o Senhor, mas tudo começou a partir de um programa de televisão.
Porque Jesus salva de muitas maneiras. Paulo escreveu cartas. Se fosse nos dias de hoje, certamente Paulo estaria nas mídias sociais, na TV, estaria utilizando os recursos de comunicação que existem hoje. E aí eu aproveito para parabenizar o pastor Flauzino pela ideia da Assembleia.org. Uma bênção, tantos irmãos acompanhando através desta forma de comunicar. O tempo passou, eu fui trabalhar com telecomunicações e mais tarde tomei conhecimento deste projeto maravilhoso que Deus tem feito dentro do Oriente Médio e Norte da África, levando a sua palavra com uma cobertura, irmãos, que o público daquela região é de 500 milhões de habitantes. E os que assistem o canal, 25 milhões de pessoas. Mais de 20 milhões de não cristãos, de muçulmanos, acompanhando programas de TV que falam do amor de Deus. E eu tenho comigo a plena convicção de que, assim como eu, com 11 anos de idade, aceitei Jesus na minha vida e Ele me transformou, Jesus está transformando vidas lá dentro do Oriente Médio, onde é proibido se pregar de maneira aberta. Mas nós estamos ali, pela misericórdia do Senhor, entrando nos lares. Eu vou falar desse assunto um pouco mais para frente, mas eu quero convidar os irmãos para uma meditação na sua palavra. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, e aí, se sobrar tempo, no final eu faço um relato mais completo. Eu sei que a gente está em dia de culto de Santa Ceia, muita coisa, então eu serei breve aqui, irmãos. Deixo também uma saudação a todos os irmãos do meu pastor lá de Barueri, o pastor setorial com o qual eu coopero, o pastor Paulo Lucas Sacramento, bem como a todos os voluntários que cooperam conosco na SAT7, os irmãos, na sua maioria, moradores de Caucaia. A gente tem um grupo maravilhoso, a SAT7 tem um conselho diretor, no qual o pastor Flauzilino, agora, muito grato por ter aceitado o convite, ele vem substituindo o Dr. Bertil, que era da igreja CIB, da Igreja Batista, aqui de Campinas, e o nosso conselho diretor tem como presidente o Dr. Rudi Zimmer, que é o ex-presidente da Sociedade Bíblica aqui no Brasil. Deixo uma saudação a todos eles, pastor Eude Martins, pastor Edson Bruno, Cíntia, esse grupo de irmãos que tem nos ajudado muito. Gênesis capítulo 16, versículos 6 em diante. Eu vou pedir para os irmãos da mídia aí me perdoarem, porque eu deixei uma versão lá com eles, que é a versão, a revista corrigida, e eu vou ler na Ara. Vocês me perdoem aí, tá bom? Mas vamos ler aqui, Gênesis 16, versículos 6 em diante. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achada o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a sua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Versículos 13 e 14, do mesmo capítulo. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Bir Laai Roi, está entre Cádiz e Berede. Eu também quero ler um texto lá no finalzinho, lá no último evangelho, no evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 em diante. Desculpe, para a gente reduzir aqui, versículos 15 em diante. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procurais? Ela, supondo que ele seria o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Glória a Deus.
Nesse culto de Santa Ceia, quero trazer essa reflexão ao coração dos irmãos, da história dessas duas mulheres. A primeira mulher, Agar, que é a mãe dos árabes, ela se viu num momento da sua vida muito aflito, porque os irmãos sabem que Deus havia feito uma promessa para Abraão, que daria para Abraão uma descendência que não podia ser contada, daria muitos filhos. E essa promessa, ela era uma promessa que era do conhecimento de Sara, a mulher de Abraão. E conforme os anos foram passando, Sara constatou que ela não podia tomar parte desta promessa feita por Deus a Abraão, porque ela era uma mulher estéril. Sara não podia ter filhos. Então Sara arquitetou na sua mente uma maneira de dar uma mãozinha para Deus, de ajudar a Deus. Ela chama Abraão e fala: Abraão, eu sei que Deus tem feito uma promessa para você maravilhosíssima, de que você há de ter uma grande geração depois de você. Mas eu acho que eu não posso fazer parte dessa promessa. Eu não posso te dar filhos de maneira direta, porque eu sou uma mulher estéril, eu não posso ter filhos. Mas eu tenho aqui uma ideia genial. Eu tenho aqui uma escrava, essa mulher egípcia, o nome dela é Agar. Você coabita com ela, e ela terá filhos com você no meu lugar. E Abraão consentiu com esta ideia mirabolante que Sara teve. Então, Agar engravidou. Passou-se os meses, ela estava ali numa condição de estar levando dentro de si, ela concebeu um filho, que seria o filho de Abraão. E a Bíblia nos fala que ao olhar a maneira, na conduta, no comportamento de Agar, Sara interpretou que estava sendo desprezada aos olhos de Agar. Se fosse nos dias de hoje, alguém poderia dizer assim: Agar estava se sentindo. Né? Agar estava assim. Agora ela estava numa condição já de uma escrava, mas escrava que ia ser mãe do filho de Abraão. Eu não sei dizer se de fato Agar engrandeceu-se no seu coração, ou se foi algo que passou na cabeça de Sara, porque a condição dela ali naquele momento era uma condição já de inferioridade, porque não era ela quem daria o filho para Abraão. Independente de como seja, Sara se incomodou demais com essa situação. E ela procurou Abraão e falou: Abraão, essa mulher, agora que ela está numa condição de ser mãe desse neném que vai nascer, ela me despreza. Isso não está bom, Abraão. A gente tem que tomar uma atitude aqui. Eu imagino aquelas conversas que a gente tem em casa com a mulher, que a mulher chega e coloca a gente na parede. Eu não sei se eu acho que isso acontece só lá em casa, né, doutor Fábio? Lá não acontece com o senhor, não. Mas naquele dia, Sara colocou Abraão na parede. E qual foi a saída de Abraão? Ela é tua escrava, ela é tua serva. Faz com ela o que você achar melhor. E a Bíblia nos diz que Sara pesou a sua mão, começou a tratar Agar de maneira muito dura. E Agar não viu outra escapatória, a não ser fugir da presença da sua senhora. Mas eu quero que os irmãos saibam que mesmo quando a gente está fugindo de alguma coisa por aí, o nosso Deus, Ele está de olho na gente. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele encontrou com Agar no deserto. E quando ele encontrou com Agar no deserto, ele perguntou assim para Agar: Agar, falou o nome dela, Agar, onde você vai? O que está acontecendo com você? E ela relatou o que eu acabei de dizer aqui para os irmãos. Ela falou: eu estou fugida da mão da minha senhora. E o Senhor disse para ela: não, Agar, você faz o seguinte, minha filha, volta lá de onde você saiu, se humilha diante da tua senhora. Às vezes nesta vida, a gente passa por é melhor, irmãos, a gente às vezes ter paz, perder até a razão, mas manter a paz. Abre mão daquilo que talvez seja teu direito. Volta lá para a tua senhora. Humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Porque de você, Agar,
Aí dentro do seu ventre o que você está levando, vai nascer uma geração. Não existe na Bíblia Sagrada uma outra vez que Deus falou, o que Deus falou para Agar, a não ser quando Deus falou com Abrão. Do teu ventre sairá uma multidão que não pode ser contada. Eu tenho uma grande bênção na tua vida, Agar. Apesar da dificuldade momentânea que você está vivendo, apesar de que você tenha talvez direito neste momento, abre mão do teu direito, volta para a tua senhora, humilha-te debaixo da mão dela, porque grande é a bênção que eu tenho na tua vida. E Agar diz assim, no último versículo que nós lemos. A gente vê na Bíblia Sagrada alguns nomes de Deus, não é? Aqui foi falado hoje, enquanto o pastor Flausilino com tanto entusiasmo cantava, Jeová Rafá, que é o Deus que te cura. Os irmãos que estudam teologia aí poderiam citar uma série de nomes aí. Jeová Jirê. Significa o quê, irmãos? Deus proverá. Os irmãos conseguem citar mais algum aí, não? Jeová Rafá, Deus que cura. E existem uma outra infinidade de nomes falados de Deus. Eu acho interessante que quando se fala de tantos nomes de Deus, este nome que nós vamos ver aqui nesta noite, é um nome que até agora eu não vejo as pessoas citando muito sobre ele, mas Agar faz esta citação, quando ela diz assim, lá no versículo 13, então invocou o nome do Senhor que lhe falava, e disse, tu és o Deus que vê. Pois ela disse, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso, aquele poço se chama Beer Laai Roi, que está entre Cádiz e Bered. Esse nome, Laar Roi, significa aquele que é vivo e me vê. Agar se deparou com aquele que é vivo, e via Agar caminhando no deserto, no momento de aflição da sua vida, que ela estava desnorteada, sem saber para onde ir. Mas aquele que é vivo e vê, ele viu a Agar. E nesta noite, aquele que é vivo, e ele vê você, ele também está te acompanhando em cada um dos seus passos. Nós, quando vamos para uma igreja, às vezes a gente é contado na igreja como estatística. Hoje tinham 200 irmãos na igreja. Lá na internet, viu que bênção, tinham 2.000 pessoas acompanhando o programa. Às vezes a gente é tratado como estatística nas organizações. Mas eu quero que você saiba nesta noite, que diante dos olhos daquele que é vivo e vê você não é estatística. Você tem nome, você tem endereço, você tem identidade, você tem história. Ele sabe das suas demandas, ele conhece a profundeza das suas necessidades, ele sabe o que você está passando de privações, ele sabe das doenças, das enfermidades que você tem, ele sabe daquilo que aconteceu no passado, daquilo que está acontecendo hoje, daquilo que vai acontecer no futuro, e ele sabe tudo isso especificamente a teu próprio respeito, aí onde você está. Porque ele, Laar Roi, aquele que é vivo e te vê. Agar não conhecia quem era o Senhor. Agar estava andando no deserto sem saber quem era ele. Mas ele já conhecia Agar por nome. Ele já conhecia Agar por sua história. Ele já sabia Agar do que haveria de acontecer com ela. Ele tinha promessas para a vida de Agar. Você que está aqui acompanhando este programa, talvez não seja um membro de uma igreja, talvez você não seja conhecido por irmãos da igreja, mas eu quero que você saiba que o Senhor conhece quem você é. Ele sabe o nome dos seus pais, ele sabe o número do seu documento, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ele sabe o que você passa à noite, a ansiedade do teu coração, ele te conhece profundamente. Eu me lembro, no ano de 2008, eu recebi um convite muito interessante da Casa Publicadora, da CPAD, para levar uma palavra, uma ministração na nossa igreja lá em Roraima, na cidade de Boa Vista. E quando cheguei lá, era um programa para jovens chamado Geração JC. E quando cheguei lá, tinha um grupo de 3.000 jovens para ouvir num sábado. E ali, pastor Flausilino, eu preguei naquela noite, foi uma bênção, eu fiquei muito feliz.
meu coração alegre, pensando, poxa, eu estava na minha casa, a CPAD me telefonou, pagou todas as despesas para eu estar aqui, 3.000 pessoas me ouviram, que bênção que foi isso, e fui dormir naquele sábado tão contente, e quando chegou no domingo seguinte, o pastor Issamar me chamou e falou assim, Reinaldo, você já cumpriu aqui com a sua missão, e eu vou te fazer um convite. O meu filho, ele vai fazer compras lá na Guiana Inglesa, que está aqui na fronteira, menos de 100, ou cerca de 100 quilômetros daqui. Eu sei que quando vocês querem comprar produtos importados lá em São Paulo, vocês pagam muito caro ou tem que viajar muito longe. E aqui está facinho. Você não quer ir lá dar uma olhada? Então, eu te libero, você já cumpriu? Eu falei, claro, pastor, eu vou. E nós fomos lá para Roraima. Quando chegamos ali, não havia sido inaugurada a ponte que atravessa de um lugar para outro, tinha que se atravessar de balsa pelo rio, e a balsa chacoalhava muito, e eu perguntei, não podemos ir a pé por cima da ponte, e lá a gente pega um táxi? Pode também, né? Então nós fomos a pé, eu não quis andar naquela balsa que chacoalhava muito, pegamos um táxi, chegamos lá no local onde ia fazer a compra, fizemos algumas compras, e o taxista mandou uma outra pessoa, um moço chamado Elton, para nos buscar. E o único que falava inglês naquele grupo, Guiana Inglesa, era eu. Estávamos em 4 irmãos no carro. Eu comecei a bater papo com o Elton. Ô, Elton, me fala um pouquinho, como que é o seu país? E ele relatou as dificuldades que a Guiana passa depois que ela se tornou independente da Inglaterra. E perguntei para ele, como é que são as religiões aqui, Elton? E ele me falou, aqui tem muitas religiões, aqui tem católicos, aqui também tem muçulmanos, aqui tem protestantes, e aqui tem Rastafari, ele me falou, né? Eu falei, mas Rastafari é religião, né? Eu perguntei para ele. Ele falou, claro que é. Rastafari é uma religião. Rastafari quer dizer seguidor de Jesus, ele me falou. Porque Jesus tinha cabelo comprido. Jesus tinha barba, tipo Bob Marley, assim, né? E nós queremos parecer com Jesus. E ele me perguntou assim, e para você, quem é Jesus? E eu fiz aquela oração de Neemias muito rápida, Senhor, me dá graça para responder para este moço. Então eu lembrei-me de algumas coisas e falei para ele assim, Elton, quando eu era menino, eu tirei uma foto sentado assim na calçada, era um menino lindo, Elton, que não tem nada a ver com esse homem feio que está falando com você aqui. Quando eu era adolescente, eu tinha um cabelão grande, que também não tem nada a ver com esse cabelo curtinho que eu uso agora. E agora eu sou essa aparência que você está vendo aqui. Será que Jesus não poderia parecer com um menino? Ou Jesus não poderia ser um adolescente? A aparência externa da gente muda com o tempo, não é? Eu falei para ele. Ele falou, é verdade, é verdade. Mas, Elton, o dia que conheci Jesus, Elton, olha, a minha vida foi transformada por ele. Porque eu encontrei em Jesus identidade não naquilo que eu aparento ser por fora, mas naquilo que eu sou por dentro. As minhas aflições, Jesus me entende, porque ele também passou aflições. Às vezes, quando eu sou desprezado, Jesus me entende, porque ele também foi desprezado. E comecei a falar para ele quanto Jesus foi maravilhoso na minha vida, porque transformou o meu coração e ele se identifica comigo. Porque, de fato, Deus conhece a gente muito mais do que a gente imagina. Ele sabe quem nós somos em cada detalhe. E o Elton me falou assim naquele dia, eu preciso conhecer esse Jesus. E eu falei para ele, é muito fácil, Elton, para o carro aqui. E ele parou o carro ali do lado e falei para ele, vamos orar. E como assim? Eu vou falar com você, você fecha os seus olhos e Jesus que você quer conhecer vai entrar no seu coração hoje. Então nós fizemos uma oração, Senhor, me perdoa dos meus pecados, eu quero te conhecer mais, Senhor. Entra na minha vida, eu quero conhecer o meu Criador. E enquanto aquele homem chorava, ele começou a chorar, e Jesus entrou ali dentro daquele carro, tocou profundamente o coração daquele homem, porque Deus que é vivo e vê, Deus é vivo e vê aquele moço naquele lugar. O Senhor me falou naquele dia assim, Reinaldo, você acha, meu filho, que eu te tirei lá de São Paulo, para você pegar um avião, vir aqui para Roraima, para vir aqui pregar para 3.000 pessoas e achar que você é muito importante? De maneira nenhuma. Você veio aqui para trazer a minha palavra para este meu filho que estava aqui perdido. Porque o Deus que é vivo e vê,
Ele vai buscar aquilo que havia se perdido. Jesus deixou o bom pastor deixou as 99 ovelhas e foi atrás de uma que estava perdida. Ele foi e encontrou com Agar. Mas aquele que é vivo e vê, ele é vivo e vê aqueles que não o conheciam. Mas também nós vimos aqui no texto que li por último, em João, no capítulo 20, a Bíblia nos fala que Jesus, no dia que ressuscitou, Maria Madalena foi lá e viu que o sepulcro estava vazio. Maria Madalena voltou correndo e avisou os discípulos: o mestre não está lá. E João, que devia ser um atleta, saiu correndo na frente. Pedro, que era um pouquinho mais gordinho, talvez, foi mais cansado, correndo atrás. Desculpe, Pedro saiu na frente, João saiu atrás, e João ultrapassou a Pedro. João chegou primeiro e chegou lá, ele esperou o chefe chegar. Aí Pedro chegou, Pedro logo entrou e viu que não havia, Jesus não estava, a pedra havia sido rolada. No local onde estava o corpo de Jesus não tinha mais nada, as roupas dobradas colocadas na cabeceira. Pedro e João saíram, e Maria Madalena ficou ali de fora olhando. E ela estava muito triste. No texto que nós lemos, a Bíblia nos diz que Maria Madalena chorava. 2 anjos apareceram ali, e do lado de fora estava Jesus. E Jesus falou com Maria: por que choras, mulher? E ela, pensando que Jesus fosse o jardineiro, ela falou assim: se você levou o corpo do mestre, me fala onde você colocou que eu vou lá buscar. E Jesus disse assim para ela, a palavra mais doce, que eu ou você podemos ouvir dos lábios do nosso mestre. Ele falou assim para ela: Maria. Porque aquele que é vivo e vê, ele nos conhece por nome. Ele sabe em você, não só o seu nome. Ele sabe sobre você, no seu entorno, no seu interior. Ele te conhece como ninguém te conhece. Ele disse para ela: Maria. Quantas vezes ela deve ter ouvido Jesus falar Maria na vida dela? Essa palavra entrou no coração de Maria. E embora os olhos dela não tivessem reconhecido aquele homem no primeiro momento, mas quando ela ouviu essa doce palavra, Maria, imediatamente ela falou: Raboni, és tu, Senhor, tu estás vivo. Ela reconheceu que era Ele, porque Ele, no momento de turbulência da vida dela, no momento de que ela achava que tudo estava perdido, no momento em que ela imaginava que a esperança havia acabado, e quando a gente está nesse momento que parece que a esperança acabou, às vezes é um casamento que está quase que desfeito, às vezes é a notícia de uma enfermidade que foi desenganada por um médico, às vezes é a notícia de que aquele emprego de 20 e tantos anos se acabou. A gente fica tão confuso, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Mas nesta hora, Laar Roi, aquele que é vivo e te vê, Ele está cuidando de você nessa hora. Ele estende as mãos dele sobre a sua vida nessa hora. Ele tem promessas e tem esperança para você que você nem imagina. Porque Ele é vivo e Ele te vê. Nesta noite de Santa Ceia, quando os irmãos forem participar dessa Santa Ceia, a Bíblia nos fala que a Santa Ceia foi feita para nossa memória. Foi feito para a gente lembrar de que Ele pagou por nós um grandíssimo preço. E de que nós estamos aqui como peregrinos. Estamos aqui de passagem. Às vezes a gente está em momentos de grande bonança,
Às vezes a gente está em momento de grande sofrimento, mas em todo esse tempo, em todo tempo, o hino diz, quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Nesta noite, ao participar desta ceia, estando você no ápice, no momento mais exultante da sua vida, ou estando você no vale, saiba que Laar Roi, aquele que é vivo e te vê, ele tem esperança para você. O Senhor tem uma grande bênção na sua vida. E a maior de todas elas é que Jesus em breve vai voltar. A maior de todas as esperanças é que em breve nós estaremos com o Senhor por muitos, muitos e muitos dias. A maior de todas as promessas é que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, e que Ele nos amou primeiro. Glória a Deus por isso.